Iniciaremos agora o nosso quarto painel com o tema lodo de esgoto, reciclagem agrícola e uso como combustível. Por isso, convido o coordenador deste nosso próximo painel da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Uma salva de palmas para Isaac Volchan Jr. Convido também os nossos painelistas da Sanepar, Simone Bittencourt. Também da Sanepar e do ISAI, Gustavo Possetti. Bom, passo então agora a palavra ao coordenador deste painel, senhor Isaac Volchan Jr. Nessa manhã contaremos com, na extensão dos temas que já foram abordados, passaremos agora para uma outra fase, né, da estação de tratamento de esgotos. Vamos nos dedicar mais à fase sólida do processo, sob o ponto de vista do encaminhamento da massa de lodo, né? E, nesse sentido, a gente vai contar com duas apresentações, bastante expectativa em relação às apresentações, aos palestrantes. Inicialmente, contaremos com a palestra da engenheira Simone Bittencourt, que vai conversar conosco sobre os avanços do entendimento sobre a nossa resolução de uso agrícola de lodo de esgotos, entendimento esse que foi bastante amadurecido num recente evento também de iniciativa desse programa, desse projeto ETS Sustentáveis, que consistiu no seminário realizado em Belo Horizonte, na UFMG, onde durante 2 dias também foram discutidas questões sobre o tema e que culminou em uma proposta encaminhada ao Ministério do Meio Ambiente, ao Conselho Nacional do Meio Ambiente, à sua Câmara Técnica responsável, no sentido da atualização do conteúdo da resolução então vigente. Então, a expectativa seria que a engenheira Simone nos fizesse também uma atualização sobre a atualização da resolução, nesse sentido. E, em seguida, teremos uma apresentação do engenheiro Gustavo Possetti, também da Sanepar, assim como a engenheira Simone, no sentido de nos mostrar que, no meio desse processo, existe, no meio do processo de veiculação dessa massa de lodo ao longo da estação de tratamento de esgotos e com a possibilidade do uso, da aplicação, da reciclagem desse resíduo, né, não rejeito perante a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Uma etapa importante desse processo, que é uma etapa dedicada à redução de umidade do lodo e também à possibilidade de conversão térmica desse lodo no sentido também da geração de energia. Eu gostaria de, antes de passar a palavra aos palestrantes, dizer que, na verdade, a gente vai estar dedicado à reciclagem agrícola com a palestra da Simone e aos temas da secagem térmica e do tratamento térmico, da conversão térmica, no sentido da palavra do Gustavo. Dizer que essas abordagens que aqui serão feitas são abordagens que são interdependentes no contexto do conteúdo da ETS sustentável, né, no sentido de que os processos que estão aqui destacados como de responsabilidade do Gustavo abordar, são processos que permitem, de fato, a adequação do lodo sob o ponto de vista qualitativo à reciclagem agrícola, mas também são processos que permitem, por meio principalmente da conversão térmica, o aproveitamento de gases quentes dessa conversão, no sentido de que esse aproveitamento sirva como combustível para o próprio processo, no sentido de remoção de umidade, também de adequação qualitativa, sob o ponto de vista do que
a resolução do CONAMA exige para que essa disposição no solo possa acontecer. A gente vai ver que, a partir do momento que esses gases quentes eles podem ser também oriundos, não somente dessa conversão, mas também da apropriação da etapa de veiculação do gás, no sentido do aproveitamento do gás, como também ontem foi abordado, numa etapa de cogeração de energia. Isso começa a conversar com a fase gasosa, né? E, por outro lado, a gente vai ver que tanto a secagem térmica como o tratamento térmico, como o Gustavo abordará, também são dependentes, vamos dizer assim, da qualidade, da quantidade de lodo que ali chega, proveniente de processos que geram lodo já estabilizado, processos que geram lodos já adensado, estabilizado ou adensado ou não, né? E processos que na fase líquida possam ser mais ou menos energodependentes, processos que gerem mais ou menos lodo, processos que apresentem maior ou menor CAPEX e OPEX, e processos que respondam de uma forma mais positiva ou mais negativa a uma análise de ciclo de vida. Todos esses processos na fase líquida são também dependentes das características dos esgotos que ali chegam. Então, nesse sentido, eu estou querendo dizer que a conversa do Gustavo e da Simone é uma conversa que, no contexto da nossa compreensão do conceito de ETS sustentáveis, é uma conversa que se interliga com toda essa infinidade de caminhos e de linhas no sentido da prospecção do nosso conceito de sustentabilidade aplicado às estações de tratamento. Então, eu queria logo imediatamente passar a palavra a Simone. Simone tem 25 minutos para a sua apresentação, o Gustavo também, e depois nós passaremos à etapa de debate. Já tenho a orientação para a rigidez quanto ao controle do tempo. Então, desejo um excelente trabalho para todos nós. Obrigado. Bom dia a todos. Primeiro, gostaria de agradecer pelo convite de estar aqui falando sobre esse assunto. E vou tentar compartilhar com vocês um pouquinho do que é a aplicação de lodo em solos e o andamento da nossa revisão da Resolução CONAMA 375. Primeiro, o que é o nosso lodo? O lodo é um subproduto do tratamento de esgoto. Ele é basicamente composto pelas bactérias que realizam o tratamento do esgoto. Eu falo assim que são os principais atores aí no tratamento de esgoto. Sem lodo não existe tratamento. Enquanto melhor o tratamento, maior vai ser a geração de lodo. É uma relação direta que a gente vai ter nesse processo. Basicamente, o lodo é composto de matéria orgânica, mas ele também vai ter outros compostos aí presentes, que acabam se depositando juntamente aí no processo de tratamento do lodo. Ele vai ser uma característica do esgoto afluente do sistema de tratamento adotado. E, além dos compostos da matéria orgânica, a gente vai ter compostos que têm potencial de ser poluentes, tanto orgânicos como inorgânicos. E também os nutrientes. Na minha primeira apresentação, eu fui meio tendenciosa, anterior a essa. Eu coloquei só essa parte aqui, mas eu falei assim, não, estou tendenciosa, eu vou colocar realmente o que a gente tem que se preocupar com tudo isso. Bom, o que fazer com o lodo? Aqui a gente tem um gráfico da União Europeia, dos vários destinos aí que eles adotam para a destinação do lodo. Temos o uso agrícola, compostagem e outros tipos de aplicação, transformando o lodo como adubo, aterro sanitário, incineração e outros. E a gente vai ter um cenário totalmente diverso, com países que realizam, como Portugal, quase 90% de uso agrícola, e países como a Sérvia, que mandam tudo para aterro. Depende do cenário de cada país. Mas são alguns tipos de destinação que são feitos aí no nível mundial.
Japão, por exemplo, também tem a destinação para cimenteiras, né? Também é uma outra forma que a gente pode estar dando destino para esse lodo, né? Para cimenteiras. Eu trouxe aqui um exemplo de um gráfico que foi apresentado lá no seminário de Belo Horizonte, que um dos usos também pode ser na própria estação, para uso benéfico na própria estação, que seria, por exemplo, aqui, uso de eletricidade para o tratamento do lodo, né? Então, também é um uso que a gente pode fazer até internamente na estação. E no Brasil, o que fazemos com o lodo, né? Eu falo assim, só Deus sabe. A gente tem dados dessa pesquisa do IBGE de 2008, onde esses gráficos aqui representam os municípios que responderam, né, à pesquisa. A gente tem que 28% dos municípios não respondeu, né, à pesquisa, né, não informou a destinação do lodo, e 72% informou a destinação do lodo, que está representada, né, nesse outro gráfico. Eu lembro para vocês que isso não é em quantidade de lodo, é quantidade de municípios, tá? Os destinos. Então, a gente tem, lá em 2008, 10 anos atrás, então esse cenário pode ser totalmente diferente, que 37% era destinado para aterro, 14% para reaproveitamento, 13% para o rio, 0,1% para o mar, 8% terreno baldio, 2% incineração. O problema aqui, principal desse gráfico, é esse aqui, 26% outro destino. Então, a gente pergunta, se não vai para aterro, se não vai para o mar, não vai para o rio, vai para o terreno baldio, não é reaproveitado, para onde que está indo esse outro destino aí, desses 26%, que é uma fatia grande da nossa pizza? Então, a primeira questão, a primeira problemática que eu acho em relação a lodo é que a gente não tem informação sobre lodo, né? A gente não tem informações tanto de geração, no nível nacional, quanto de destinação. O SNIS, né, que é o Sistema Nacional de Informações do Saneamento, ele não tem o lodo como um dos objetos, né, de controle aí de dados. Então, é já uma primeira situação que a gente precisa resolver, de a gente ter dados nacionais sobre destinação, geração e destinação de lodo. E, como eu falei, o lodo está diretamente relacionado a um bom tratamento de esgoto, né, um tratamento de esgoto eficiente. E se a gente está buscando a universalização de esgotamento sanitário, a gente vai ter mais rede, mais estações mais eficientes e, né, esses números aqui, que a gente ainda não sabe, mas vai saber um dia, vão ser cada vez maiores, e a gente tem que estar se preocupando com isso, de fazer uma destinação sustentável desse material. Vou falar especificamente do uso do lodo em solos, né? O Gustavo vai falar do potencial energético do lodo, né? De outros usos que podem ser feitos. Mas o uso em solos, né? Ele entra como atendendo a um dos princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos da reciclagem, que é a transformação dos resíduos sólidos em insumos ou novos produtos. O que a gente está fazendo ao utilizar o lodo em solo? A gente está aproveitando o potencial que ele tem de ser um material orgânico e de ter nutrientes. Então, o que acontece normalmente na agricultura? A gente faz uma adubação, que normalmente é química, a gente produz, né? Os produtos, né, são colhidos, o resultado dessa colheita é transformado, né, utilizado na área urbana. A gente usa o banheiro, vai para o esgoto, vai para a estação de tratamento e a gente trata, né, esse subproduto, né, já chamo o lodo como subproduto, para retornar ele como material orgânico e nutrientes para o desenvolvimento vegetal. Com isso, o lodo, os nutrientes que o lodo tem é principalmente nitrogênio e fósforo, né? E uma das problemáticas na área agrícola é a questão do fósforo, né? Então, fósforo é um nutriente
que ele é retirado na natureza, né? São minas, rochas, né, que são ricas em fósforos, e a gente tem, né, uma grande degradação ambiental para fazer isso, transformação do material, transporte, né, então há todo um custo envolvido nisso. E, além disso, a gente tem uma reserva de fósforo que ela vai se extinguindo, né? Ela é um nutriente, né, que ele vai se acabando, né? Eu vou retirando, utilizando, e cada vez vai ficando mais escasso. Esses dados aqui são de 2009, mas, segundo esses dados, o Brasil tem uma reserva de fósforo de 43 anos. Né? Se a gente descontar ali, já os 10 anos que já se passaram, 33 anos. E, se eu aumentar a tecnologia, gastar mais para retirar esse fósforo e utilizar a base da reserva, eu aumento para 62 anos. Já o mundo, os números são maiores. 93 anos de reserva e 291 anos de base de reserva. Isso significa que o fósforo vai ser um nutriente cada vez mais caro. Tá? Eu não estou dizendo que, com o uso do lodo em solos, a gente vai resolver o problema do fósforo, mas a gente vai estar fazendo uma contribuição, uma pequena parte, e também a mesma coisa com compostagem de resíduos sólidos urbanos. Também, né, a gente deve utilizar essas fontes de fósforo e não acabar jogando em grande quantidade em aterros sanitários, o que vira, esse nutriente vira um poluente. Bom, mostrar para vocês um pouquinho o que a gente tem de uso de lodo de esgoto em solos no Brasil. São poucas as experiências, né? E essas experiências são de 3 formas que eu vou mostrar para vocês. A primeira forma é seguindo as normas do Ministério da Agricultura, numa abordagem de produto. São as mesmas normas para registro de produto de qualquer tipo de fertilizante. Tá? A gente tem 2 experiências, uma em Botucatu, né, da Sabesp, né, da Companhia de Saneamento de São Paulo, que registrou o produto que eles obtêm através de uma secagem em estufa, né, de lodo, uma compostagem, e registraram esse produto no Ministério da Agricultura. A gente também tem o exemplo de Jundiaí, já que é uma empresa privada, né, a Terra Ambiental, que ela registrou 3 tipos de produto no Ministério da Agricultura que tem o lodo como matéria-prima. Esses produtos são obtidos através de compostagem, e essa empresa ela não utiliza só o lodo como matéria-prima, né? Existem também resíduos da indústria de citros, então outros resíduos também são adicionados nesse processo de compostagem. A segunda forma aqui para a gente no Brasil de utilizar o lodo em solos é atendendo à Lei 6.938, que fala sobre licenciamento ambiental. Neste caso, que é específico, né, que eu vou mostrar, que é de recuperação de área degradada, seguindo essa lei, se faz um projeto, né, se descrevendo a área e tal, e descrevendo o que se vai, as dosagens, todo o procedimento que vai ser feito para recuperar a área. E o órgão ambiental dá autorização ambiental para executar esse projeto. Tá? Então, isso é o que acontece na CAESB, na Companhia de Saneamento de Brasília, que eles têm um projeto específico na RFFSA, que foi autorizado pelo IBRAM, que é o órgão ambiental lá do Distrito Federal, e que vem sendo desenvolvido desde 2012, nessa área degradada, que tem aproximadamente 200 hectares, e que eles estão recuperando, e praticamente ela agora já está recuperada, né, com lodo de esgoto. A terceira forma de fazer o uso de lodo em solo no Brasil é seguindo a resolução CONAMA 375, que é o que a gente realiza aqui no estado do Paraná. Então, a Sanepar já tem uma experiência antiga, né, em relação a isso, que é resultante de pesquisas que foram realizadas desde a década de 80,
e que foi implementada no ano de 2002, antes da vigência da resolução CONAMA 375. Muitos perguntam por que somente o Paraná seguiu a resolução. Porque a gente já vinha realizando esse processo anteriormente, né? Então, a gente já seguia muitos dos critérios dos princípios da resolução. Bom, eu vou explicar um pouquinho para vocês qual a complexidade do processo, né, para vocês entenderem o que envolve seguir a resolução CONAMA 375. Então, primeiro de tudo, a gente tem que formar uma unidade de gerenciamento de lodo. Essa unidade, ela pode ser formada por uma ET só ou por várias ETs. Tá? Então, eu tenho uma ET que é a OGL e outras ETs que enviam o lodo para ser tratado nessa OGL. Essa OGL tem que ser licenciada pelo órgão ambiental estadual e autorizada pelo Ministério da Agricultura. Após eu ter essa licença, né, eu posso estar operando minha OGL e destinando o lodo para a agricultura. As etapas aqui. Essas etapas, né, são as normais que a gente tem já dentro de uma estação de tratamento, que é a descarga do lodo, o desaguamento. Aí começa realmente quando eu quero destinar o lodo para o uso agrícola. Se eu tenho uma ET que não é OGL, eu tenho que transportar o lodo já desaguado para a área da OGL. Na OGL, eu faço a produção e higienização do lote. A caracterização laboratorial, a gente precisa caracterizar nos critérios da resolução CONAMA, que são os agronômicos, metais, sanidade e poluentes orgânicos. Após receber os resultados das análises laboratoriais, né, se está tudo ok, o lote é liberado, aí a gente tem que pedir novamente uma autorização ambiental para o órgão ambiental para transportar e destinar esse lote, especificamente para o lote. Tendo a autorização, a gente pode fazer o carregamento e o transporte para a área agrícola. A gente tem uma outra esfera de ação, que eu falo que é fora da porteira da OGL, onde a gente também faz um trabalho que é necessário para viabilizar esse processo. A gente realiza reuniões de esclarecimento, né, principalmente com os órgãos municipais do município que a gente vai levar o lodo, né, para ser aplicado ao uso agrícola, órgãos de agricultura, saúde, Emater, né, que é a assistência que a gente tem de extensão rural aqui no Paraná. A gente precisa ter um agrônomo, né, para fazer esse processo. Então, esse agrônomo pode ser interno da empresa, pode ser cedido do agricultor ou pode ser de uma cooperativa, né, mas é preciso ter uma assistência agronômica. A gente realiza o cadastro dos agricultores aptos, que seriam aqueles que não produzem hortaliças, né, que atendem os critérios da resolução CONAMA 375. A gente faz um levantamento de aptidão da área para ver se ela é apta a receber o lodo. Nesse levantamento é caracterizado o solo, é feita uma recomendação agronômica para aquela área, né? Então, considerando aquele solo e o cultivo que vai ser realizado. O agricultor assina um termo de ciência, né, de que ele vai receber o lodo e que ele vai aplicar, não pode aplicar em horta e tem que seguir os critérios. O lodo é aplicado na área e a gente aí tem a assinatura e entrega da recomendação agronômica. As recomendações agronômicas, elas têm 3 assinaturas. A do agrônomo, que foi responsável pela recomendação agronômica, pelo responsável da UGL, que ele atesta que o lodo tem as características que estão descritas no projeto, e pelo agricultor, que diz que vai seguir todas as orientações. E, por fim, a gente tem um monitoramento do solo. E, no início do próximo ano, de cada ano, a gente entrega um relatório de rastreabilidade para o órgão ambiental, relatando, né, para onde esse lodo foi destinado. Aqui são umas fotinhos para ilustrar o processo. Então, o descarte, desaguamento, transporte ao OGL, a higienização, que a gente utiliza a cal, né? Então, ao utilizar a cal para elevar o pH 12, é o pH 12 que vai acabar com os micro-organismos patogênicos. Esse nosso lodo, por ser alcalino, ele também substitui o calcário, que é um insumo também utilizado pelo agricultor.
Nosso processo exige um período de cura de 30 dias. Após esse período de cura, a gente faz a amostragem para envio ao laboratório, né, os laudos laboratoriais, tudo ok, posso transportar. Aqui algumas fotinhos fora da porteira, né, divulgação, reuniões com os agricultores, levantamento de aptidão da área, né, elaboração do projeto, aplicação e o monitoramento. E não vou passar do meu tempo, tá? Depois eu vou bem rapidinho. Quero passar um vídeo para ver a parte social desse trabalho também, tá? Então, esta é a minha lavoura de feijão, na qual eu apliquei o lodo de esgoto. E vou tirar uma grande produtividade dela, com baixo custo e sem adubo químico. Até os vizinhos ficaram curiosos. O que está acontecendo com a tua lavoura aí, companheiro? Aí eu peguei os lodos de esgoto da Sanepar. Fiz uma análise de solo, eles vêm aí, dão toda a cobertura na área pra gente, o transporte vem de graça. E nesse sentido o pessoal está chegando, mas então eu quero lodo. Então a gente está ajeitando aí o pessoal e os pequenos produtores que nem nós, estamos tendo uma potência melhor, porque estamos diminuindo os custos de matéria química, não precisa para parte de milho ou soja, está sendo muito bem utilizado. E melhorou muito a produção, a qualidade do solo, não tive mais problema com erosão, e a produção foi muito boa, ganhei mais, e se não fosse isso, acho que eu estaria saindo dessas áreas, porque era inviável, a produção era muito baixa, não tinha recurso, e a produção está sendo excelente, praticamente o dobro ou até mais que isso. Para nós aqui, os pequenos, né, produtores, o lodo foi uma mão na roda. E também a casa, que eu aumentei a casa, fiz bastante coisa lá na casa, banheiros novos, tudo com a economia que deu o lodo. Aumentei bastante, fiz o pátio ali, tudo. Ajudei o guri ali, o Joel também, construir a casa. Botemos muito lodo na lavoura de milho, coímos bem o milho. Daí a Emater tem a carreta, empresta, a prefeitura entra com o maquinário, a retinha, sem custo nenhum. Economizei, olha, 70%, 80% do que a gente gastava antigamente. E quero lutar com ele até o fim da minha vida. Então, enquanto ele coloca para mim lá a apresentação de novo, agora eu vou falar um pouquinho da resolução CONAMA 375. Eu vou abordar somente 3 aspectos assim problemáticos da resolução, mas ela tem vários problemas que não dá tempo aqui, levaria uns 3 dias aqui só para a gente discutir isso. Bom, o primeiro problema da resolução é que ela dizia que os critérios poderiam ser reformulados e complementados a qualquer momento e que ela deveria ser revisada obrigatoriamente no 7º ano da sua publicação, o que não aconteceu. E que, anualmente, um grupo de monitoramento ia se reunir, formado por vários órgãos, né, saúde, agricultura, para reformular esses critérios. Também nunca aconteceu essas reuniões. E o que a gente, trabalhando com essa resolução, a gente vê que ela realmente tem muitos critérios que podem ser melhorados e que dificultam a adoção dessa forma de destinação para os outros estados brasileiros, né? Até eu destaco que o Paraná teve mais facilidade para isso, porque a gente já vinha realizando antes da existência dela. Bom, primeira questão é que ela fala somente sobre uso agrícola, né? A gente, na proposta que a gente elaborou, a gente propõe que seja uso em solos, né? A gente, até pesquisando na internet, você vê algumas reportagens que colocam lá que a prefeitura vai usar o lodo de esgoto em praças e jardins. Mas não existe critério para determinar esse uso em praças e jardins. Então, a gente quer que a resolução também aborde esses aspectos. Também a recuperação de áreas degradadas, que não está atualmente sendo abordada.
Outro problema, que esse é realmente bastante grave na resolução, é que ela vincula o licenciamento da UGL com a área de aplicação. Então, no momento que eu licencio a UGL, eu já tenho que dizer para onde que eu vou aplicar esse lodo. Isso é impossível, porque a atividade agrícola, ela não é... ela é totalmente dependente de outros fatores. Mesmo que o agricultor planeje, existem fatores que fazem que ele não cumpra aquele planejamento. Então, a gente acaba perdendo muitas áreas por causa de chuva, porque o agricultor desistiu de fazer o plantio para plantar outra coisa. Então, é bastante problemática essa situação. E a terceira questão que eu queria mostrar é a questão do banimento do lodo B. Então, a princípio, a resolução ela permitia a existência de um lodo com classe sanitária um pouco menor, digamos assim, com mais patogênicos, com a presença de patogênicos, mas que, para diminuir o risco, eu faço restrições de cultivo, restrição de contato e boas práticas. Isso aqui é o que garante, a análise de risco mostram que, mesmo que eu tenha patogênico, se eu adotar esses cuidados, eu vou diminuir os riscos e eu posso estar fazendo um uso adequado, do mesmo jeito que um lodo classe A. Então, até na apresentação do professor Isaac, 3 opções que ele tinha aqui no finalzinho eram lodo B. Então, se a gente não tiver lodo B, aquelas 3 opções ali que ele mostrou, a gente não poderia estar trabalhando com elas. Não vou entrar em detalhe aqui no princípio disso, que o meu tempo já acabou. Eu só queria fazer um histórico para vocês do que foi esse processo da revisão. Então, isso tudo começou numa reunião lá em Brasília, da Câmara Temática de Tratamento de Esgoto da ABS, e onde a gente criou um grupo de trabalho. A gente identificou essa questão que seria urgente essa revisão da resolução, e foi criado um grupo de trabalho que a gente queria que abrangesse vários representantes aí que trabalham na área de saneamento. Em 2017, a gente realizou várias reuniões lá em Minas Gerais, na Universidade Federal, com esse grupo. E aí a gente teve aí, a incorporação do INCT, que em 2017 começou a trabalhar junto com a gente, e foi um parceiro que fez a diferença aí para esse trabalho. E o que a gente propõe é que a resolução CONAMA apresente diretrizes gerais, e que as especificidades regionais sejam tratadas nos estados, que a gente não tenha uma resolução como a nossa, que tem até modelo de romaneio de transporte. Então, ela amarra em tudo a gente. Vou sair daquele modelo, eu estou fora da legislação. Então, é complicado. E que outros instrumentos, como normas da ABNT, guias, manuais técnicos e operacionais, sejam materiais de apoio nesse processo. Bom, em dezembro, a gente colocou uma proposta no site da ABS, na página lá do CTTE, para consultas e contribuições, para que esse site aqui. E, em dezembro, a ABS e o INCT de Sustentáveis protocolou no CONAMA, no Ministério do Meio Ambiente, a nossa proposta de revisão da resolução. Em abril de 2018, teve a admissibilidade no conselho lá do CONAMA, que coloca para ser analisada lá dentro do CONAMA as resoluções. Aí, em maio, só para colocar, a gente teve... A gente teve uma discussão sobre a resolução lá num evento promovido pelo INST. E, de maio a agosto, a gente fez, lá na Câmara Técnica de Qualidade Ambiental, a discussão da revisão da resolução, com participação aí dos conselheiros. Foram reuniões não deliberativas, então não foi mudado nenhum item da resolução. O que foi uma contribuição para modificações da resolução. Mas, infelizmente,
O que aconteceu foi que, em agosto, entrou uma outra resolução, que é de poluição atmosférica dos automóveis e motos, em regime de urgência, no CONAMA, e a nossa resolução foi tirada da pauta. Então, parou o trabalho por aqui, né? Então, o CONAMA está discutindo essa resolução do PROCONVE até o final do ano, e a gente, né, vai ter que ver o que vai acontecer para frente. E era isso. Obrigada. Obrigado, Simone, pela excelente apresentação, que vai nos motivar aí a discussão a seguir. E eu passaria a palavra ao engenheiro Gustavo para a sua apresentação. É uma satisfação imensa, né, nessa manhã estar com vocês. Uma felicidade, na verdade, poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência com profissionais com notório conhecimento na área de esgotamento sanitário e que efetivamente vem trabalhando para aprimorar as condições quadro no nosso país. E tratar de um tema como solo, né, tendo na plateia o Cleverson Andreoli, né, o Charles, que já trabalhou com a temática, a Simone, o professor Isaac, dentre outros especialistas, traz para mim uma grande responsabilidade. E uma responsabilidade ainda maior de estar compartilhando isso com profissionais com notório conhecimento, com alguns colegas que aqui estão e com aqueles que nos acompanham via internet. Então, nesse contexto, vou tentar, da maneira mais séria possível, compartilhar com vocês um pouquinho do que a gente vem aprendendo sobre essa perspectiva da temática do lodo, da recuperação energética e de como efetivamente encarar esse subproduto, não mais resíduo, como agente ou vetor de transformação na sociedade. Pois bem, eu vou ser um pouquinho mais pragmático, Simone, e trago aqui, e me dou ao luxo de contar para vocês um pouquinho da história, o raciocínio do porquê é que nós chegamos na transformação térmica do lodo. E isso veio de uma provocação à época do meu chefe, o Charles Carneiro, e da inspiração do Cleverson Andreoli, com quem eu trabalhava em nível de pesquisa, e na verdade, essa era a condição apresentada. Um estado, o estado do Paraná, cuja Sanepar estava presente em vários municípios, com várias estações de tratamento de esgoto, com uma rede de cobertura ampla, com uma condição de tratamento de esgoto diferenciada no Brasil, mas que justamente por cumprir o seu papel, produz lodo. E como já foi debatido aqui, biogás. Então a gente está falando de mais de 46 mil toneladas por ano de lodo. Mais de 6 milhões de metros cúbicos de biogás. E o único problema é que isso não acontece num único lugar. Porque se fosse num único lugar eu teria escala. A minha escala é distribuída em estações de pequeno, médio e grande porte. Por que eu estou contando isso? Porque quando a gente olha para essa temática, a primeira coisa que se colocava à época é custo. Reciclagem agrícola é bacana, só que eu preciso aplicar produto químico, eu preciso estocar o material, eu preciso armazenar por pelo menos 30 dias na estabilização alcalina prolongada, eu preciso transportar esse material, e aterro sanitário, à época já se colocava que a Política Nacional dos Resíduos Sólidos ia pegar. Bom, a bem da verdade é que até agora ela não pegou tão na maneira como a gente imaginava. Mas custo era uma variável importante. E aí, dentro dessa perspectiva do custo e das implicações da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a gente precisava de alternativas, nutrientes, ok? Reciclagem agrícola é um caminho. Mas que tal continuar a reciclagem agrícola, mas vamos, de alguma maneira, aprimorá-la? Ao invés de usar um produto químico, vamos usar um processo térmico. Bom, mas aí processo térmico precisa de uma fonte de energia. Então, que tal utilizar como fonte de energia o próprio subproduto da estação de tratamento de esgoto, no caso o biogás? Ou que tal secar o lodo a tal ponto que ele possa ser combustível para o próprio processo de secagem? Então foi dentro dessa perspectiva, tentando entender e resolver um problema sistêmico, que não acontece só no Paraná, não, acontece no Brasil como um todo, e que é uma pena que com toda a produção científica até o momento consolidada, a gente ainda vive a necessidade de minimamente fazer a reciclagem agrícola que há 20 anos já se discute, e o Cleverson já fazia as suas proposições. Pois bem, para mim, isso tudo nós temos que superar, aliás, já passou da hora de superar.
E quando a gente fala em secagem térmica ou transformação energética, a primeira coisa que vem à cabeça de muitos de vocês é o seguinte: o Gustavo está delirando, está falando de algo fora da nossa realidade. Isso não cabe dentro de uma estação de tratamento de esgoto. O meu operador não consegue nem tocar direito as atividades do lodo convencional, vai saber operar um equipamento de secagem térmica? Bom, o que eu tenho a dizer para vocês é algo muito simples. A indústria papeleira faz isso há muitos anos, no Brasil. A indústria de alimentos faz isso diuturnamente há muitos anos, no Brasil. E por que é que o saneamento não pode fazer? Então é um pouquinho dessa história, dessa provocação, dessa perspectiva que eu quero compartilhar com vocês, porque definitivamente passou da hora da gente entender que isso é algo que não cabe no nosso dia a dia. Muito pelo contrário, é uma operação unitária, assim como qualquer outra dentro de um processo industrial. E a gente tem que estar preparado para entender esse processo e aplicar na nossa realidade. Bom, como aplicar na nossa realidade? Tem conhecimento técnico-científico consolidado. É óbvio que existe uma relação entre volume relativo e fração de sólidos. E que, em função da fração de sólidos, eu tenho um lodo com uma diferente textura, que vai de fluido até a forma de pó. E que eu preciso saber e entender exatamente essa dinâmica da umidade, ou como bem diz o Cleverson, né, o teor de sólidos, que foi o que se estabeleceu dentro do meio científico brasileiro para tratar da temática, de que quando eu faço a gestão adequada, quando eu escolho a técnica apropriada, eu posso sim fazer a redução de volume de uma forma mais econômica. Isso é conhecido. Aliás, é conhecido que água não é só água do lodo, que eu tenho diferentes tipos de água, e que algumas são mais fáceis de serem removidas, e outras precisam de técnicas mais apuradas para que você consiga remover. E isso tem uma implicação direta no método que você vai escolher e principalmente no teor de sólidos final desse material, que consequentemente vai te orientar a capacidade de armazenamento e ao teu custo de transporte e destinação final. Agora, mais do que conhecer isso, e entendendo que uma das formas para reduzir significativamente a umidade, ou seja, aumentar de forma significativa o teor de sólidos acima de 60%, é que você pode promover a secagem do material. E aí promover a secagem te leva a enxergar métodos diretos ou indiretos, e consequentemente diferentes tecnologias. E aí o mercado nos oferta diferentes tipos de secadores. Os secadores granulares, rotativos, os secadores do tipo flash dryer, os secadores do tipo esteira, dentre outros que estão prontos disponíveis para serem aplicados. Como se não bastasse todo o conhecimento técnico-científico acerca da secagem, nós também sabemos, e a Simone ratificou há pouco, que esse lodo tem carbono. Se ele tem carbono, quando devidamente apropriado, ele pode ser transformado em energia. Se tem matéria orgânica, pode ser convertida em energia. E eu tenho diferentes rotas para fazer essa conversão. Eu posso usar a rota convencional da digestão anaeróbia, que nesse momento eu não vou abordar. Aqueles que forem para a visita técnica de amanhã vão presenciar um projeto que hoje faz a degradação anaeróbia do lodo proveniente da ET Belém, num projeto chamado CS Bioenergia aqui da Sonepar. Mas existe uma outra rota, que é a rota da conversão térmica, é a rota termoquímica, é a rota que faz com que, através de um processo de combustão, gasificação ou pirólise, você possa transformar o carbono presente no lodo e pronto disponível em energia. Energia essa que, na forma térmica, se apresenta num primeiro momento e que depois pode ser convertida em energia elétrica, por exemplo, ou pode ser recuperada, inclusive do ponto de vista térmico, para aquecimento de algo, como o próprio lodo. Notem que até o momento eu não usei a palavra incineração. E isso tem um motivo, apesar de no Japão muito se aplicar esse termo. O termo incineração remete a algo pejorativo, remete a algo que eu preciso destruir. Lodo a gente não destrói, lodo a gente converte. E é isso a pauta da discussão que a gente tem hoje com o órgão ambiental do Estado do Paraná, dizendo que lodo pode ser convertido em algo que gera valor. E nesse sentido nós não aplicamos a palavra incineração, até porque incineração preconiza a aplicação de temperaturas superiores a 800 graus Celsius.
Nós trabalhamos com temperaturas abaixo, portanto fazemos um processo de conversão térmica, que dependendo da sua condição, da inserção de um determinado agente oxidante ou não, vai te levar ao processo de combustão, gaseificação e pirólise, que gerará subprodutos aptos a serem convertidos em energia. Pois bem, isso tudo é conhecido. E foi esse conhecimento técnico-científico que nos inspirou a chegar numa modelagem em que eu tenho lodo úmido sendo transformado em lodo seco. Para que ele fique seco, eu preciso aplicar uma técnica, eu preciso aplicar um equipamento. E o nome desse equipamento é secador. Para esse secador funcionar, eu preciso de combustível. Dentro de uma estação que possui reatores anaeróbios, esse combustível pode ser o biogás. Agora, o próprio lodo seco pode ser também transformado em energia. Consequentemente, quando ele é transformado termicamente, os gases quentes resultantes da sua transformação podem ser levados até esse secador, levando a um balanço energético favorável e que dentro de uma estação permite você fechar o ciclo, reduzindo significativamente o volume a ser disposto. Portanto, do lodo úmido eu passo a ter cinza, ou passo a ter um material que pode ser pronto disponível e pode ser colocado na agricultura, dispensando o uso de um produto químico e reduzindo custos com armazenamento e transporte. Bom, essa filosofia parece algo que é impossível para nós, né? E eu falo, Cleverson fala, o professor Isaac fala, o professor Chernicharo fala, mas às vezes a gente fala e a moda não pega. Mas esse cara que está aqui, vocês conhecem seguramente. Esse camarada se chama Bill Gates. E em 2015, ele viralizou um vídeo. E ele viralizou um vídeo porque ele saiu tomando água. E ele estava tomando água de um processo chamado Omniprocessor, que nada mais é do que um sistema de secagem e transformação térmica de lodo, com recuperação de água, que passa depois por um processo de tratamento que o Bill Gates tomou. Esse processo ficou mundialmente conhecido em 2015, foi apontado como uma das grandes tecnologias para a sociedade e, infelizmente, o entendimento para essa tecnologia não foi a redução de custos ou o valor associado ao lodo, e sim o valor agregado, e vocês podem ver nas cifras apresentadas ali naquele slide, vinculadas à recuperação da água. Bom, definitivamente nós não precisamos tirar água do lodo hoje para abastecer a população do Brasil, ainda mais no estado do Paraná, nós temos uma vasta rede hídrica. Por outro lado, a tecnologia em si mostrou-se muito promissora. Não só nos Estados Unidos, mas nas diversas transformações e aplicações na Alemanha, nos Estados Unidos, no Japão, na Coreia do Sul e vários outros países que eu tive a oportunidade de visitar e vi a coisa funcionando, gerando valor, auxiliando os operadores. Bom, dentro desse contexto, o que é que nós precisávamos fazer? Trazer tudo isso para a realidade brasileira, trazer tudo isso para o nosso contexto da Sanepar, trazer isso para o contexto do esgotamento sanitário da América Latina e do Caribe. E buscamos nessa perspectiva a aproximação com empresas locais, empresas que fabricassem tecnologia, que de alguma maneira estivessem dispostas a desenvolver métodos e que de alguma maneira estivessem dispostas a encarar conosco o desafio de colocar para rodar no nosso contexto, no contexto tropical, efetivamente um sistema de recuperação energética ou de secagem térmica de lodos. Pois bem, isso nos levou a projetos conceituais, de laboratório e, na sequência, a investigações em nível piloto. Então colocamos um sistema piloto, começamos com um secador granular rotativo. Aplicamos um lodo com 18% de sólidos proveniente de uma centrífuga, passamos por um sistema de secagem com tambores concêntricos e passagem dupla, fizemos a separação em um separador multiciclônico e geramos um lodo com 80% a 85% de sólidos. Funcionou. Para fazer isso, a gente usou biogás. Adaptamos toda a estação.
captamos o gás, fizemos um pré-tratamento, fizemos a extração ativa, fizemos as medições, disponibilizamos o gás que pudesse ser transformado termicamente em uma boa condição. A chama azulada dessa foto mostra que a condição estequiométrica de conversão do biogás era a mais apropriada possível. Tínhamos um metano aqui da ordem de 75% a 80% durante todo o ciclo de operação. E a partir do aquecimento de uma certa porção de ar e da interação dessa porção de ar com o lodo colocado na entrada do secador, começamos a levantar dados operacionais, a entender de fato como funcionava essa dinâmica de aquecimento do lodo, de remoção de umidade, de elevação do teor de sólidos, qual era a energia necessária para promover isso. Chegamos a números como, por exemplo, dependendo do lodo, eu preciso de 1.100 a 1.350 quilocalorias por quilograma de água evaporada. Isso em condições práticas. E concluímos que levávamos, depois da aplicação desse material, o lodo a uma condição de redução de massa e volume, que já estava higienizado, dispensando a aplicação de um produto químico e que, em última instância, promovia a otimização operacional. Pois bem, vários parâmetros foram levantados, tudo para dar conforto na etapa de dimensionamento, tudo para dar conforto na etapa de elaboração de um termo de referência, tudo para dar conforto para que os operadores depois pudessem ter base para poder comparar com aquilo que era o previsto. Temperatura, pressão, teor de sólidos, teor de metano, a gente tem mapeado dentro de uma condição piloto quais eram os valores. Portanto, espera-se que numa condição industrial esses valores possam ser aprimorados. Passamos a entender basicamente qual era o benefício. Olha que interessante esse gráfico. Ele mostra de forma muito clara que pelo menos para cada 4 caçambas que eu fazia à disposição no aterro, eu passo a fazer depois um processo de secagem à disposição de apenas uma. Granular, reduzindo significativamente os custos com armazenamento e disposição. E mais, um material que já está higienizado, que pode ir para a agricultura. Ah, mas eu ainda quero colocar cal no processo porque o meu agricultor precisa desse processo, não tem problema nenhum. Faça a inserção do produto químico. Por outro lado, tem pessoas que não recebem o lodo com cal porque o solo não permite a aplicação e precisaria de um produto que possa ser, inclusive, melhor aplicado porque está na forma de grão, não na forma de pasta. Pois bem, nós processamos nesse material diferentes tipos de lodo. Lodo proveniente do processo anaeróbio, lodo do processo anaeróbio, lodo misturado com escuma, lodo de água e vários outros tipos de materiais. Ao todo, foram 1 ano e meio de pesquisa, sendo processados mais de 4 toneladas de lodo seco. Esse material e toda essa investigação nos levou à seguinte conclusão. Cada lodo é um lodo. Cada lodo tem o seu DNA. Cada lodo tem a sua curva de secagem. E como cada lodo tem sua curva de secagem, o processo de dimensionamento e de especificação precisa levar em consideração o tipo de lodo que você quer tratar. Que caso contrário, você vai estar superdimensionando ou subdimensionando algo. E, consequentemente, você pode ter problemas operacionais se não levar isso em consideração. Alguns lodos são fáceis de remover água, outros extremamente difícil. Lodo de água, por exemplo, é extremamente difícil fazer a remoção. Lodo de esgoto anaeróbio, mais fácil. A curva de secagem mostra isso, inclusive os patamares térmicos aplicados também mostram isso de forma muito clara. Então a seleção disso é fundamental no dimensionamento de um determinado secador. Além de entender os processos de secagem, começamos a tentar entender quais eram as propriedades físico-químicas e calorimétricas do lodo. Portanto, fizemos análises imediata, elementar e calorimétricas para entender desde as composições até efetivamente quais eram os poderes caloríficos envolvidos. E chegamos a conclusões interessantes de que o lodo, devido à sua composição, possuía poder calorífico variando de 2.000 a 4.000 quilocalorias por quilograma em base seca. Portanto, o lodo tem um poder calorífico semelhante a alguns materiais como a madeira. Portanto, o lodo é biomassa e que precisa ser gerenciada. E através de algumas análises termogravimétricas nós comprovamos que, dependendo do patamar de temperatura, você está absorvendo calor. Se esse patamar é superado, o lodo passa a liberar calor. Agora, ele só vai ser enquadrado como biomassa
se e somente se ele atender critérios de emissões atmosféricas preconizados na legislação. Não adianta poder fazer a conversão, não adianta ter um bom potencial para isso se você não tem um bom mecanismo de controle das emissões atmosféricas provenientes da transformação. E aí, para responder essa pergunta, se de fato o lodo poderia ser utilizado como biomassa dentro de um processo de secagem térmica, nós colocamos um outro sistema piloto, um gerador de calor, que foi combinado ao sistema de secagem, que pegava o lodo granular, que transformava ele em cinza, e a recuperação do calor era feita para o próprio secador. Isso foi estudado de forma detalhada, em escala piloto, vários dias de operação, lodo seco sendo convertido em cinza, e no meio energia sendo produzida. E mais do que isso, além de todo o controle operacional e os patamares térmicos estabelecidos, chegamos a um balanço que mostra de forma muito clara por que essa tecnologia é muito importante para o setor de saneamento, sobretudo para estações de grande porte. Para cada 123 quilos de lodo úmido, a gente gerava num balanço convencional, sem muita otimização, 43 quilos de lodo granular. Isso dava origem a exatos 13 quilogramas de cinza. Portanto, do lodo úmido para a cinza, nós temos uma redução de 90% em massa volume. E a energia que eu recupero desse processo, somada à energia do biogás, te leva à autossustentabilidade na maioria das estações de grande porte que nós estamos avaliando. Portanto, é um sistema que auxilia a operação, que traz flexibilidade, que reduz custos operacionais e que passa a ser competitivo, e é exatamente por isso que a gente está dimensionando algo semelhante para uma das nossas maiores estações aqui no Paraná, que é a Etiatuba Sul, como o Charles Carneiro comentou ontem. Bom, hoje temos autorização ambiental para poder fazer isso. Murilo Duma nos auxiliou com esse processo. Temos duas já para poder iniciar e para poder efetivamente fazer uma licitação. E muito do respaldo para essa licitação veio por causa dessas caracterizações. Que a gente passou 24 horas, 48 horas, 72 horas contínuas numa estação de tratamento de esgoto fazendo a caracterização atmosférica e mostrando que a gente não tinha problema com dioxinas e furanos, mostrando que a gente não tinha problema com metais e mostrando que a gente teria problemas única e exclusivamente com material particulado e óxidos de enxofre. Ainda bem, porque material particulado e óxido de enxofre é fácil de tratar. Se eu tivesse dioxinas e furanos, isso é difícil demais, isso encarece o processo. E isso foi um fator que viabilizou tecnicamente e financeiramente o dimensionamento de um sistema para uma das nossas estações. Pois bem, nós estamos satisfeitos com tudo que a gente aprendeu? Não, a gente está buscando novos conhecimentos. Fizemos uma nova parceria agora com a Carcerere e estamos avaliando nesse momento uma tecnologia de secagem de lodo chamada Flash Dryer. Seca muito mais rápido, coloca o lodo numa condição de pó, tem um consumo energético hoje da ordem de 1.490 quilocalorias por quilograma em base seca e os resultados até então obtidos parecem ser promissores. A gente está trabalhando, a gente está desenvolvendo, porque o capex associado a essa tecnologia é muito competitivo. E isso nos coloca numa condição ainda mais favorável para viabilizar sistemas como esse, não só para estações de grande porte, mas para estações de médio porte também. Bom, Gustavo, e para concluir, para estações de pequeno porte, o que fazer? Bom, nós desenvolvemos o STIL, Sistema Térmico de Higienização de Lodo, um sistema simplificado, um sistema de pasteurização, um piso radiante, que em sua base tem uma serpentina que leva água quente, apta a transferir calor para o piso e, consequentemente, para o material depositado sobre ele. Para tocar isso precisa de energia, biogás está pronto e disponível, mas também está pronto e disponível energia solar. Um sistema barato, um sistema de fácil implementação, que hoje nós já revisitamos e temos diferentes topologias para o STIL. O lodo que você pode mandar direto para um sistema de aquecimento e depois para leito de secagem. Um sistema que você pode primeiro fazer a secagem e depois a higienização. Ou um sistema combinado, híbrido, em que você faz no leito de secagem, né, o desaguamento e a higienização. O STIL funciona? Bom, a gente montou vários protótipos e continua montando, porque esse tipo de produção do conhecimento ainda não existe. E a gente está ávido por produzir esses conhecimentos e hoje a gente já está indo para uma escala que não é mais piloto, para uma escala um pouquinho maior.
A gente comprovou isso através de muita medição, de muita analítica, determinando patamares térmicos, determinando a evolução do teor de sólidos ao longo do tempo, mediante a utilização só de energia solar ou de biogás. Aliás, a energia solar trouxe uma eficiência de quase 50% para o consumo de energia do sistema. E hoje qual é a fase do Steel? A fase é a da modelagem, é a de entender exatamente qual é o melhor sistema, perdão, qual é o melhor sistema que nós vamos efetivamente aplicar nas nossas estações. Uma fase em que a modelagem é baseada em projetos ou medições experimentais de difusividade térmica. Uma fase em que a gente espera no próximo ano estar rodando pelo menos em 3 estações da Sanepar em escala real esse sistema. Bom, a gente está produzindo esse conhecimento, notícia fresquinha. Temos vantagens e desvantagens operacionais, ambientais associadas a cada configuração. Todas elas são possíveis de serem aplicadas. Basta, num determinado contexto, escolhermos uma delas e efetivamente gozar dos benefícios que a técnica traz. Concluindo, hoje, para mim, de forma muito clara, nós temos conhecimento técnico-científico no mundo e no Brasil para fazer a secagem térmica. E se alguém tem dúvida se isso é bom ou ruim, basta olhar os últimos estudos sobre análise de fluxo de materiais e análise de ciclo de vida que o nosso grupo de pesquisa vem gerando, e lá vocês verificarão que, em relação a todas as técnicas de manejo de lodo e biogás, a secagem térmica e a recuperação energética do lodo apresentam vantagens significativas do ponto de vista ambiental, social e financeiro. Mas aí eu deixo para o painel do período da tarde, que será tratado isso com um pouquinho mais de aprofundamento. Bom, eu agradeço demais a oportunidade a mim endereçada. Tentei aqui compartilhar com vocês um pouquinho da nossa experiência desses últimos anos dentro da área de secagem e transformação térmica de lodo. De novo, no mundo se cozinha com água. No Brasil, a gente também cozinha com água. Secagem térmica não é um bicho de 7 cabeças. Como qualquer processo, requer cuidados. Se funciona na indústria de alimentos, se funciona na indústria têxtil, não é possível que não vai funcionar dentro de uma prestadora de serviço de saneamento do Brasil. Precisamos olhar para critérios técnicos apropriados, para os resultados produzidos, produzir tecnologia nacional, isso já está acontecendo, o mercado está conosco nesse contexto. E, portanto, não é um cenário trivial, há muitos desafios. Agora, as oportunidades e a necessidade, na minha opinião, já passou da hora da gente efetivamente encarar essa temática. E se a gente quer, de fato, promover o saneamento ambiental e as ETs sustentáveis, esse é um ponto que vai estar na nossa pauta nos próximos anos, eu não tenho dúvida nenhuma. Pessoal, agradeço pela oportunidade. Obrigado, então, Gustavo, pela apresentação. Acho que ambas nos motivaram bastante a discussão para que a gente possa ganhar o tempo de 25 minutos que está sendo disponibilizado. Eu vou pedir para que as perguntas sejam perguntas, os eventuais comentários sejam comentários curtos, né? Eu vou aqui, inicialmente, para motivar esse debate, perguntar a Simone que, dentre aquelas atividades que cabem ao gerador, à unidade geradora de lodo, que se inicia por uma autorização, que começa, né, pela solicitação de uma autorização inicial ao órgão ambiental, pelo processo de produção desse lodo de forma a adequá-lo à reciclagem agrícola. A questão do monitoramento, no sentido de efetivamente garantir isso. E, por fim, aquela autorização lote a lote, dentre essas etapas. E considerando que do lado de cá, vamos dizer assim, com os russos, né, aquela história do Garrincha, né, vai pela direita cortando todo mundo, mas já está combinado com eles que eu vou conseguir. Imaginando que já tivesse tudo combinado pelo lado de cá, dentre essas etapas, na sua experiência, na experiência da Sanepar, qual é aquela que você vislumbra assim, como a mais difícil, mais complicada? Enfim, falar um pouquinho rapidamente sobre isso. E para o Gustavo, eu acho que seria interessante, a gente vê aqui desenvolvimento tecnológico sendo alcançado pela própria Sanepar, desenvolvida pela própria empresa, mas certamente o Gustavo tem um panorama do que a indústria nacional, e aí eu não estou dizendo de capital nacional ou internacional, estou dizendo de fabricação própria, onde a gente possa ter assistência técnica, sob o ponto de vista da questão operacional, que inicialmente ele começou dizendo como vamos dizer assim, um principal, um importante gargalo do uso dessa tecnologia.
qual seria o cenário de oferta, né, de equipamentos de secagem, independente da modalidade, no sentido de que os que aqui operem, né, estações de tratamento de esgotos, tanto do ponto de vista da reciclagem como também desse tratamento, do processamento, possam ter essa noção. Obrigado. Bom, todas têm seus problemas aí que tem que ser considerado. Mas, assim, na minha opinião, é por uma característica da agricultura, né? Aqui no estado, a gente tem a demanda agrícola concentrada em 2 épocas do ano e a produção do lodo contínua. Então, a gente tem que fazer um planejamento, né, para que a gente tenha lodo disponível nessas 2 épocas do ano. Então, a etapa ali da autorização ambiental para transporte do lote, ela acaba sendo complicada, porque se ela atrasar, eu posso perder o agricultor que está esperando o lodo ali, né? Então, ela realmente me faz que, se eu perder aquela área por um atraso na autorização ambiental, eu só possa destinar esse lodo no próximo ano, depois de 6 meses. Então, eu vou ter que ter área disponível na estação para acumular esse lodo e mais o outro que eu estou produzindo para destinar posteriormente. Então, assim, resumidamente, seria essa. Já que tem uma publicação da revista Hidro, traz uma lista com pelo menos 20 empresas do Brasil hoje aptas a fornecer serviços na área de secagem térmica de lodo. No mercado brasileiro hoje nós temos empresas atuando aqui que são brasileiras e que produzem aqui efetivamente, e nós temos empresas internacionais que têm seus revendedores ou a fase brasileira atuando no nosso país. O que difere basicamente a tecnologia nacional da tecnologia estrangeira, né? Basicamente a eficiência. Então, e o capex. Então é mais ou menos o seguinte: de uma tecnologia nacional para tecnologia importada, né, você tem normalmente uma redução de eficiência da ordem de 20% a 30%. Né? Portanto, a tecnologia brasileira normalmente é menos eficiente que a internacional, ao passo que a tecnologia internacional normalmente tem um acréscimo de capex da ordem de 40% a 50%. Então, é uma escolha do projetista. Eficiência ou, né, custo de investimento. É óbvio que isso precisa ser avaliado, né, do ponto de vista econômico, ao longo de um determinado intervalo de tempo, mas hoje eu tenho a convicção que a gente tem informações suficientes para tomada de decisão, seja pela aquisição de uma tecnologia nacional ou internacional. Marcelo Mick da Sabesp, tem uma pergunta para o Gustavo, 2 perguntas para o Gustavo. Gustavo, naquela combinação que você tem secagem mais combustão do lodo, pelo que entendi, você falou que o lodo é seco a 80%. A dúvida precisa secar a 80%? O lodo já a 40%, 50% não teria já a propriedade de fazer autocombustão? Mas aí também tem uma outra pergunta no meio dessa, que às vezes secagens intermediárias, tem gente que fala ou se parte para 90%, ou secagem intermediária a 60% é complicado. Mas queria que você fizesse um comentário disso. E a segunda quando a gente foi lá para a Alemanha, né, nas nossas viagens lá pelo biogás, uma das coisas que a gente aprendeu muito lá, o pessoal reforçava muito na Alemanha, era a questão do pó. Que o pó era um material que deveria ser, não poderia ser produzido, deveria ser feita uma gestão e que existem riscos de explosão. Mas acho que isso tudo depende de um contexto, né? Quer dizer, se você está num contexto que você vai produzir o pó obrigatoriamente para depois queimar, eu acho que são contextos diferentes. Então eu queria que você explicasse um pouco isso, assim, essa abordagem do pó, onde que ela se inseriu. Existem 2 aspectos aí. Um aspecto de tecnologia e um aspecto de conveniência operacional. O que é que eu falo em termos de aspecto de tecnologia? Nós visitamos juntos, salvo engano, uma planta na Alemanha que levava o lodo a um teor de sólidos da ordem a 30% a 40% por meio de secadores a disco e, na sequência, encaminhava para um sistema de transformação térmica que era proveniente do leito fluidizado. Esse sistema que nós ensaiamos aqui é um queimador ou um sistema com grelhas móveis.
É um gerador de calor com grelhas móveis. Então, num sistema com grelhas móveis, você colocar um lodo na forma de pasta, com 40%, 50%, 60% de sólidos, não vai dar certo. No leito fluidizado, ele é feito para isso, né? Então, depende da escolha tecnológica que você faz. É óbvio que existe uma relação de custo-benefício em relação à energia que você aplica e ao teor de sólidos que você quer ter no final. Mais ou menos assim, quando eu quero fazer um churrasco bom na minha casa, quanto mais sequinho tiver o carvão ou a lenha, é mais fácil de pegar fogo e mais calor eu vou gerar, porque eu evito aquela fase de inserção de calor para remoção de umidade. No lodo, o raciocínio é exatamente o mesmo. Só que existe um ponto, que é o ponto de equilíbrio, onde essas coisas acabam efetivamente se viabilizando em função da recuperação. E do ponto de vista convencional, hoje aqui, dentro do setor de saneamento, para os lodos que nós caracterizamos, sobretudo provenientes de fontes anaeróbias, o entendimento é que um lodo a 80% a 85% de sólidos, ele ainda não está na forma de pó, ele está na forma granular e ele apresenta uma condição cuja recuperação entra quase em equilíbrio com a energia que eu preciso aplicar para poder levá-lo a esta condição, né? Bom, é óbvio que colocar um lodo a 95% de sólidos definitivamente não seria o caminho, porque eu teria que colocar muita energia para fazer isso. A redução de volume seria pouco representativa e o benefício que eu vou ter do ponto de vista de recuperação energética seria muito pouco. Então, 80% a 85% parece ser uma fração importante e adequada para esse tipo de sistema com grelhas móveis, né? Com relação aos aspectos de segurança e não gerar pó, pó é apenas um dos aspectos. Existem outros aspectos associados a queimadores e secadores que precisam ser observados. Eu não trouxe a discussão aqui, mas essa é uma das grandes polêmicas que a gente tem dentro do setor, porque dizem que secadores pegam fogo, dizem que secadores explodem. Quer saber? Pega fogo e explode. Se não dimensionar adequadamente, se não fizer a operação adequada, ou se não tiver os mecanismos de proteção apropriados, vai pegar fogo e vai explodir. Explodir é uma condição muito específica. Você precisa reunir uma série de fatores para poder efetivamente acontecer uma explosão. Agora, pegar fogo é algo que vai acontecer se o lodo chegar a uma temperatura, por exemplo, o lodo anaeróbio, da ordem de 140 graus Celsius. É exatamente por isso que você não pode colocar qualquer queimador, qualquer secador. Você tem que colocar um sistema que tenha os sistemas mínimos de controle, evitando recirculação de lodo seco, para evitar a autocombustão, trabalhando com patamares térmicos de preferência abaixo do ponto de alta ignição do lodo, e principalmente nos secadores que têm admissão de ar, fazendo o controle para que o sistema sempre opere em condição saturada. Se isso for apresentado, jamais o sistema vai entrar em combustão ou vai explodir. Portanto, aí você precisa de dispositivo de controle e rotina operacional rigorosa. É assim que funciona em qualquer indústria, e aqui eu faço uma alusão, já concluindo, Isaac. Uma caldeira é algo convencional. Um aquecedor a gás eu tenho na minha casa. Se eu não tenho os dispositivos de segurança apropriados, ou se eu não faço o controle adequado, ou a operação e a manutenção que precisa ser feita, eu posso botar fogo ou explodir a minha casa também. Então, é algo que precisa de cuidados, não há dúvida nenhuma, mas eu não tenho dúvida também de que as boas práticas de engenharia hoje são colocadas e elas, se forem seguidas à risca, trarão os benefícios e salvaguardarão, de fato, a segurança, tanto do patrimônio quanto daqueles que trabalham numa planta. Ok. Cleverson. Bom, em primeiro lugar, queria dar os parabéns aos palestrantes, uma apresentação muito densa, cheia de informações, e todas as informações aí geradas na pesquisa aplicadas na prática. A pergunta que eu queria fazer é uma pergunta para a Simone, sobre a questão da discussão sobre a revisão da resolução do lodo no CONAMA. Bom, nós sabemos que há pouco tempo atrás o CONAMA quase fez o Brasil passar uma vergonha internacional proibindo o uso de lodo em compostagem. Isso baseado num parecer técnico de baixíssima qualidade, baseado em um único artigo científico publicado por uma jornalista que tratava de micropoluentes orgânicos em água. E com base nisso, o CONAMA fez uma primeira votação que deu empate, e daí numa segunda votação, a não proibição do uso do lodo em compostagem passou por um único voto, em quase 50. Bom, isso traz um alerta muito grande de que o principal inimigo da utilização do lodo na agricultura é o preconceito, a falta de informação. E nós já temos uma grande quantidade de informações sobre o lodo que estão muito bem consolidadas, especialmente sobre os questionamentos que tinham no passado, sobre sanidade, sobre a questão do nitrogênio, etc, etc, etc. Bom, a bola da vez
são os poluentes orgânicos, os compostos orgânicos persistentes. E certamente vai ser esse o aspecto que os radicais, os que não têm informação adequada, ou aqueles que têm muito preconceito contra o lodo, vão utilizar contra a aprovação da resolução. Eu queria que você me falasse um pouquinho o que você acha do risco de micropoluentes orgânicos no lodo para utilização agrícola. Assim, a questão dos... Se estão falando dos emergentes, a questão dos emergentes ainda ela não está totalmente solucionada. Assim. A gente não tem análise de riscos que mostrem exatamente quais são os níveis que causam risco, e não só na matriz lodo, em qualquer matriz ambiental, na água, né, em outras matrizes. E mesmo até as análises laboratoriais também ainda estão em desenvolvimento. Então, ainda não se pode ter uma conclusão de realmente qual é o risco desses poluentes emergentes para a saúde humana, ou se isso vai passar para a planta, alguma... Então, os estudos ainda não estão nesse nível. Agora, os poluentes orgânicos, que a gente já tem, existem uma gama de poluentes orgânicos que já está estudado, como dioxinas e furanos e outros poluentes, que esses sim já se comprovou, né, que causam, né, algum risco à saúde da população. Tem metodologias analíticas já consolidadas. Esse sim a gente tem que ter preocupação. Tá? No entanto, existe uma gama de poluentes orgânicos extremamente grande. Né? E o que analisar no lodo? O que realmente pode causar algum problema? Então, isso é o que a gente tem que determinar. Quais são os poluentes que realmente podem acabar parando no lodo e que podem causar algum risco na saúde da população. Então, no CONAMA, a gente fez... isso já tem estudado quais são esses poluentes. Mas não são todos eles que vão estar na bacia de esgotamento sanitário e que vão acabar parando no lodo, né? Pelo tratamento de esgoto e, consequentemente, e também pelo tratamento do lodo. A proposta que o grupo fez é que o órgão ambiental estabelecesse conforme as características de cada bacia, porque o órgão ambiental ele tem que dar uma autorização para as indústrias, né? Então, conforme a característica de cada bacia, ele determinasse quais os poluentes teriam potencial de acabar parando aí no lodo. Então, essa foi a nossa proposta, porque essa é uma preocupação que a gente tem que ter, mas não é com tudo, porque senão o tanto de análise que a gente teria que fazer para determinar todos os poluentes é inviável. Tem que ter uma coerência de que realmente aqueles que podem acabar no lodo e que causariam risco se aplicados no solo. Heike, da empresa Rotária do Brasil, de Florianópolis. Eu tenho uma pergunta para os dois palestrantes. Primeiro, também, parabéns para a excelente apresentação, soluções inovadoras realmente que foram apresentadas. E eu quero enfocar uma parte um pouco que consideramos ainda no Brasil, com certa razão, um pouco à parte, mas que também tem uma importância muito grande. Que fazemos com o lodo dessas instalações individuais que não são atendidos com rede de esgoto, que são na Sanepar 30%, 70% são atendidos, então temos 30% que não são atendidos, que têm fossa filtro ou outra solução, pode ser lodo ativado, nas soluções individuais. Eles também produzem lodos e sabemos, por exemplo, da pesquisa da ANA, de Atlas de Esgoto, que temos municípios que não têm rede, que só têm soluções individuais. E o que acontece com esse lodo? Porque, como o Gustavo falou, esse lodo também, em verdade, não é um resíduo, em verdade, também pode ser considerado como recurso. Logicamente, tem outra logística atrás, mas eu quero saber, o Sanepar ou a CONAMA, esses lodos também são considerados, ou como são considerados, ou como é o futuro planejamento que fazemos com esses lodos? Essa é até uma preocupação que a gente, né, começou a aparecer para a gente até por uma visita do pessoal do Ceará, né, que eles estavam com um projeto, acho que era do BID, para a área rural, né, que foi feita a fossa nas casas e tal, e o BID cobrou o que eles iriam fazer com aquele lodo. Então, eles vieram nos procurar para ver se poderia fazer alguma forma de uso agrícola.
E a resolução CONAMA atual, ela fala assim, que o lodo de fossa só pode ser utilizado na agricultura se passar por uma ET, uma estação de tratamento de esgoto previamente. Aí, o que a gente levantou no CONAMA é que não precisaria passar numa ET. Eu precisava ter uma unidade de gerenciamento desse lodo, né, que fizesse o tratamento desse lodo. Obrigatoriamente, ele não precisava passar pelo tratamento do esgoto, né? Eu poderia acumular num tanque ou fazer o desaguamento, né, fazer um processo, uma centrifugação que seja, numa unidade específica para tratamento desse lodo. Então, nesse aspecto, na resolução, a gente espera que ela continua em andamento, mas a gente modificou esse item, colocando que o lodo de fossa tem que obrigatoriamente passar por uma UGL, uma unidade de gerenciamento de lodo, aí, né, pode ser qualquer processo, para posteriormente ser utilizado em solo. Mas essa preocupação a gente teve, né, nem pela realidade do Paraná, mas pela realidade do Brasil, né, que é muito mais lodo de fossa do que estação de tratamento. A gente tem espaço para mais 2 perguntas, tá? E depois a Isabel, por favor. Então, eu não sei se porque eu vou fazer uma para cada um, então, parabéns para vocês dois. Gustavo, primeiro para você. Acho que primeiro uma complementação. A importância de a gente ter secagem seguida de combustão também nos dá uma flexibilidade de assim, o que eu quero usar como principal combustível. Então, eu posso usar queimar todo o biogás, usar todo o biogás e complementar com a biomassa do carvão, ou vice-versa. Quer dizer, se eu não tenho oportunidade de colocar na agricultura, eu posso usar primeiro todo a biomassa e depois complementar com o biogás, né? Então, essa flexibilidade é importante também quando você tem esse sistema combinado. E a pergunta para você é o seguinte, na tua percepção, o que você acha que é a métrica que vai determinar a gente colocar um steel ou a gente colocar uma secagem térmica, ou quem sabe uma secagem solar, aí esses limiares aí, quer dizer, será que a economia é evitada? Ou quanto eu gasto hoje, então, com a disposição em aterro ou outra alternativa, é esse valor que eu posso aplicar num secador? Seria, qual na tua percepção a métrica que a gente poderia adotar para isso? E para a Simone é o seguinte, Simone, estamos falando aí de uma tecnologia que talvez possa ajudar no processo, mas talvez até, quem sabe, atrapalhar. Isso que eu queria ver a tua percepção. A gente sabe que o lodo vai muito para a agricultura, o agricultor gosta disso, não só pelos nutrientes, mas principalmente pelo calcário, né? A economia que ele faz com o calcário. E quando a gente usa uma tecnologia como essa de secagem térmica ou outra, que evite o uso do cal, a gente tem alguns ganhos no processo. Por exemplo, o cal tem dificuldade de homogeneização, tem um problema ocupacional, tem aquele rastro de amônia que quando a gente, nas áreas urbanas, é um problema, a gente enfrentou isso bastante. Quando a gente está levando o lodo para a agricultura, a gente deixa aquele rastro de amônia, embora não seja um gás muito denso, é um gás que, num primeiro momento, incomoda bastante. Mas como que o agricultor, na tua percepção lá, não tendo o cal e tendo só... Será que isso vai comprometer? Porque assim, nós estamos falando aí das grandes quantidades, porque certamente nós colocaríamos secagem térmica nas maiores, e onde estão as principais, talvez respondam por 70% a 80% dos nossos lodos gerados. Isso pode comprometer o programa ou não? Bom, Charles, eu vou aproveitar para responder algo vinculado ao questionamento feito pela Raik também. Na minha opinião, o que vai orientar o manejo do lodo e a escolha de uma determinada prática é efetivamente a vocação regional, né? Então, se eu tiver a possibilidade de fazer a reciclagem agrícola e ela for a alternativa mais apropriada para aquela região, eu não tenho dúvida nenhuma de que essa será a prática a ser adotada, né? Qual é a métrica que eu gostaria, né, reconhecendo que a flexibilidade operacional é um dos grandes ganhos de um processo de secagem, mas a gente sabe que, do ponto de vista financeiro, a gente viabiliza só prestações de grande porte, um sistema como aquele com combinação, secagem mais transformação térmica, né? Na minha opinião, a métrica mais apropriada é a métrica da sustentabilidade. O método que foi desenvolvido agora com a UFPR, na tese de doutorado da Karina, que olha para o tripé: aspecto social, ambiental e financeiro para a tomada de decisão e aponta a rota tecnológica mais apropriada para cada caso onde se faz a perspectiva da aplicação da tecnologia. É óbvio que na prática vai ser muito difícil a gente rodar uma CV para cada lugar onde a gente queira efetivamente aplicar, mas o trabalho feito até o momento mostra que é possível a gente criar algumas métricas de normalização,
né? Isso vem ao encontro também da seguinte condição, e me preocupa, porque na prática o que acaba dominando é sempre a perspectiva financeira. E aí, se é perspectiva financeira, eu estou falando basicamente de custo evitado. Agora, isso é uma discussão que eu tenho com o Marcelo Micchi já vai uns 2 ou 3 anos. Qual é a linha de base? Eu não tenho como confrontar, e apareceu recentemente no estudo que a gente fez com a Dalen, a Juliana, da área de projetos, acompanhou, eu não tenho como confrontar um sistema de secagem térmico versus um sistema que não promove higienização e que faz a secagem só com leito de secagem. Quando você coloca essas duas coisas na base, né, você diz, é óbvio que é muito mais caro você ter que colocar um sistema mecanizado, com automação, enfim. Então, se você olhar só para a perspectiva financeira, continua do jeito que está, vamos fazer leito de secagem para o resto da vida. O problema é que leito de secagem já não está atendendo a gente mais, né, do ponto de vista operacional. O manejo disso está ficando caro, ou tende a ficar caro no Brasil, assim como ficou caro no mundo. Então, eu quero acreditar, e vou trabalhar arduamente para isso, para que o processo de tomada de decisão na hora de escolha de um projeto não seja só financeiro, que ele realmente olhe para esse tripé da sustentabilidade e que os órgãos de fiscalização possam também entender que isso é importante, né? Porque aí é uma discussão com o Tribunal de Contas, com a agência reguladora, enfim. Então é essa a posição objetiva. Se olhar para hoje, custo evitado é a temática, mas o ponto de reflexão é qual é a linha de base. Se for confrontar com leite de secagem, meu caro, deixa como está. E acho que não é o caminho dentro da perspectiva da ética sustentável. Ok, Gustavo. A gente tem mais uma perguntinha, eu pediria assim, que a gente fosse rápido na pergunta e também rápido na resposta, para a gente poder cumprir o tempo. Então, como o Gustavo falou, a questão do tratamento de lodo vai depender das condições, né? Por exemplo, eu vou citar um exemplo. Se eu tenho estação de tratamento lá em Guaíra, ela é longe das outras estações, tem área agrícola próxima, ela não vai escapar do tratamento com cal, né? Porque outro processo vai ser complicado. Em questão a questão da aceitabilidade do agricultor, quando eu estava fazendo projetos agrícolas, eu perdi muita área corrigida. Principalmente os grandes produtores, os mais tecnificados ou que, né, cuidam realmente do solo, eles acabam mantendo o solo corrigido. E para as grandes estações, a gente acabava tendo que atender grandes produtores por causa do volume de lodo que a gente tinha que destinar, né? Então, a gente também, da mesma forma que a gente vai ter estação que vai trabalhar com secador térmico, com incineração pelo porte, a gente tem agricultores como aqueles que passaram no vídeo, que esses precisam de um lodo com cal, né? E agricultores também que acabam... Porque o custo do calcário ele não é um custo tão elevado, dependendo, né, da condição financeira do agricultor. Mas não seria o custo mais elevado aí que o agricultor teria na produção. Obrigado, Simone. Isabel, para a gente concluir. Isabel Chiodi, do INCT. Para Simone. Na atual conjuntura que se desenhou no Brasil, qual a perspectiva da resolução no CONAMA? Primeira. Segunda, o que nós do Planeta Saneamento, aí entendidos todos que estamos aqui, companhias, serviços, INCT, podemos fazer? Essa é uma boa pergunta. Sim, a gente evoluiu muito, não só no grupo, né, que a gente montou e fez as discussões, mas lá no CONAMA, nas reuniões com os conselheiros, a gente acabou questões relacionadas aos órgãos ambientais que a gente não alterou muito, porque a gente não tinha conhecimento. Mas foram questões levantadas, por exemplo, a CONAMA proíbe o uso de lodo em unidade de conservação. O próprio IBAMA falou, não, a gente tem muitas áreas degradadas em unidade de conservação e a gente não tem de onde tirar matéria orgânica. Entende? A gente evoluiu bastante, mesmo nas reuniões lá no CONAMA. O que a gente pode fazer para frente, eu deixo... eu, assim, até conversei com o Micchi,
que é o atual coordenador da Câmara de Esgoto da ABS, né, e também com o César, do NST de Sustentáveis, que a gente realmente tem que fazer alguma coisa. Eu acho que agora a gente reunir, consolidar realmente a nossa proposta e para frente cobrar do Ministério do Meio Ambiente o andamento disso, né? É isso que a gente estava conversando ontem, né? Porque agora é um momento de transição que a gente acha que não vai ter resposta nenhuma, né? Então, eu acho que isso vai ter que ser feito o ano que vem, essa cobrança, né, da continuidade desse trabalho. Bom, então, para concluir, eu creio que tenha sido uma sessão bastante proveitosa. Dizer que balanços de massa, de energia, CAPEX, OPEX, ACV ambiental, social, ACV baseada em custos também, são instrumentos bastante importantes, apropriados e contemporâneos na discussão de todas as fases, né, líquida, gasosa e sólida, do conceito de éticos sustentáveis. Então, façamos uso dessas ferramentas e, antes de terminar, eu queria agradecer a participação de todos, aos palestrantes e sigamos em frente. Obrigado. Bom, agradecemos então aos nossos painelistas e faremos agora o nosso intervalo para o café com aqueles produtos orgânicos que vocês já conheceram ontem. Lembrando também que os nossos banners ainda estarão expostos ali fora para vocês apreciarem. Aproveitem também para estabelecer networking.